É com um imenso prazer que a gente começa o nosso Café com a NER hoje. O nosso convidado é o João Cabral, que é sócio-diretor da Data Inc. E o título do nosso café é Como o áudio pode impulsionar o engajamento em websites. Vou apresentar o João para todo mundo. O João Cabral, ele é cientista da computação, Master in Business Information Systems pela PUC São Paulo. Esteve à frente das áreas de tecnologia de bancos, agências de publicidade e empresas de mídia. Nos últimos anos, atua como consultor de métricas e ferramentas, ajudando clientes como Estadão, o Globo, Valor Econômico, Carta Capital, Folha de Pernambuco e outros a alcançar suas metas de audiência e negócios. João, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, Regina, obrigado, Ané. Para começar, queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando, na verdade, de um assunto muito mais amplo, que é a utilização do áudio, engajamento, acessibilidade, e até um pouquinho de receita também. Eu vou tentar abordar esse assunto também. Eu vou começar, então, compartilhando minha tela. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá ok. Então, tá bom. Então, vamos. Vamos começar falando o seguinte. Como é que o áudio pode impulsionar o engajamento nos websites, né? Nós somos uma empresa, como a Regina mencionou aí, nós somos uma empresa, eu venho do mercado editorial, tenho aí já mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, meu perfil é um perfil mais técnico, e a gente tem uma empresa e atua com clientes na área editorial, na área de agências também. E aí, nos últimos anos, a gente vem estudando bastante esse assunto, que é o assunto do áudio, como é que os áudios estão, como é que a utilização do áudio está impulsionando engajamento e até oportunidade de receita para os websites. Vamos lá. Bom, vou começar falando para vocês de como é que está o cenário de uso do áudio lá no mercado americano primeiro, depois a gente fala aqui um pouquinho no Brasil. O que a gente está vendo lá, através de pesquisa, são 33% dos millennials já estão ouvindo podcast diariamente. Então, o público mais jovem, ele está consumindo podcasts de uma maneira muito intensa e de uma maneira muito regular. Também essa mesma pesquisa indica que 36% dos americanos ouvem podcast enquanto trabalham. Enquanto estão trabalhando, eles estão também ouvindo podcast. Então, essa é também uma tendência que a pesquisa mostrou, de que as pessoas estão consumindo áudio, seja o podcast, seja a música, streaming, enquanto elas estão fazendo outras atividades, até mesmo trabalhando, né? E, juntando-se a isso tudo, a todos esses dados, tem outra informação muito relevante, que é 51% dos americanos afirmam que a falta de tempo é o motivo para eles não lerem. Ou seja, existe uma percepção na vida moderna das pessoas, e cada vez mais forte, de que eu não tenho tempo, eu não tenho mais tempo para poder ler esses textos, né, dos quais eu até gostaria de me informar, ou essa matéria, esse conteúdo, ou essa receita, ou essa notícia, mas eu não tenho tempo de me informar. Inclusive, vocês provavelmente notaram isso, né? Dentro dos sites que vocês coordenam, dirigem, escrevem, aí depende do perfil de cada um aqui, mas vocês devem notar o que está acontecendo. Se você tem lá uma ferramenta que está medindo, por exemplo, a rolagem do site, você vai ver que cada vez mais o usuário, ele lê o título, ele lê o primeiro parágrafo, ele lê o segundo parágrafo e ele vai embora. Ele não rola até o final. Às vezes o título e a linha fina é suficiente para ele. E ele vai para a próxima matéria, ou ele sai até do seu site, né, o que é pior. Vocês também devem estar acompanhando uma tendência em tudo que é site, seja de soft news, de hard news ou de conteúdo, que é uma tendência do redução do tempo total da visita. Então, a pessoa vai ler realmente o mínimo necessário e sai, deixa de ler. Então, essa é mais uma evidência de que o leitor está
cada vez com menos tempo, ou pelo menos ele se sente, né, vamos dizer assim, com menos tempo, né? A gente não sabe ao certo o quanto ele de fato tem menos tempo disponível, mas é fato de que as pessoas se sentem com menos tempo, as pessoas têm mais pressa, as pessoas são mais a vida moderna trouxe esse ritmo que as pessoas não param mais para ler textos longos, né? Soma-se a isso o uso de fones de ouvido. Então, vocês já devem ter notado, hoje em dia, você entra numa academia e talvez 30%, 40% das pessoas que estão na academia, talvez até mais, estão usando fone de ouvido. É uma coisa muito comum, não só numa academia, mas acho que hoje de manhã eu vi um negócio curioso, que eu estava deixando a minha filha na escola. Eu tenho uma filha que está no ensino médio, eu estava deixando minha filha na escola e eu estava vendo os alunos entrando na sala de aula, na verdade, na escola, né, usando fone de ouvido. Não foi um nem dois, tá? Eu vi vários alunos entrando com fone de ouvido. Então, a popularização, o que eu estou contando para vocês, juntando aqui todos esses dados, né? A popularização dos fones de ouvido, somando-se ao fato de que 51% aqui, né, dos americanos sentem que sempre estão sem tempo, não tem tempo de fazer a leitura, é dentro desse contexto que o áudio vem se popularizando. O áudio vem se popularizando como uma forma de consumo de conteúdo enquanto você está fazendo outra coisa, né? É dessa forma que o áudio vem se popularizando. Aqui no Brasil já tem pesquisas aí da própria Comscore indicando que 40% da população total de internet já consome áudio. Então, o áudio também já está muito presente dentro da nossa população, né? Existe ali aproximadamente 36,6 milhões de pessoas que afirmaram que consumiram pelo menos um episódio de podcast nos últimos 12 meses. Como eu estava dizendo, esqueci até de comentar, mas também transporte público é uma coisa muito comum, as pessoas estarem usando fone de ouvido, porque ali eles estão consumindo, né, transporte público, o avião, o que quer que seja, as pessoas também estão consumindo, muitas vezes até dentro do carro, estão consumindo o áudio enquanto estão ali dirigindo, se deslocando, e outras oportunidades aí. Então, o áudio está cada vez mais presente na vida das pessoas, aqui no Brasil também. Inclusive tem uma pesquisa, eu não trouxe ela, mas eu estava lendo pouco antes de entrar aqui, realizada pela Globo, em parceria com o Ibope, que mostra o seguinte, que o consumo de áudio cresceu bastante durante a pandemia. Na pandemia as pessoas passaram a consumir mais áudio ainda, provavelmente pela questão do home office, passaram a utilizar mais áudio, passaram a comprar mais headphones inclusive de qualidade, bons headphones, melhores, o que impulsionou também o consumo de áudio. Mas veja, eu acho que eu nem preciso convencer tanto assim vocês, eu sei que alguns aqui, inclusive, têm projetos de podcast muito bem estabelecidos, né, muito bem estruturados, que faz sucesso, inclusive. Então, assim, eu quero mostrar para vocês que esse daqui é um sinal importante para poder, de pano de fundo para o que eu vou contar, tá? Continuando, o público, essa pesquisa também indica aqui no Brasil que é o público jovem que é o que mais consome. Então, está aqui uma oportunidade também, o áudio é uma oportunidade de conversa com o público mais jovem. São os jovens ali entre 25 a 34 anos, que são a sua maioria, o que consome áudio enquanto praticam outras atividades. E aqui o áudio é tão presente na vida desses jovens, eu gosto sempre de citar um caso que aconteceu comigo, que provavelmente com muitos de vocês também, de que o meu sobrinho ele se mudou aqui para São Paulo e ele veio estudar aqui, veio fazer faculdade. Então eu recebi ele e tudo, enfim, procurei um lugar para acomodar ele mais perto da faculdade dele, eu moro longe da faculdade dele, acomodei ele num lugar mais perto da faculdade. E aí, num dado momento, eu estava lá conversando com ele, eu perguntei, Augusto, me fala aí, qual é a distância daqui? Você já foi andando e tal, teve lá, fez essa distância, dá mais ou menos que distância daqui desse lugar até a sua faculdade? Eu esperava acho que tinha uma chance dele me responder 3 quilômetros, mas eu achava mais provável dele me responder 10 minutos, aí ele me respondeu umas 4 músicas, mais ou menos. Então, a distância que ele me respondeu é uma distância em número de músicas, né?
Minha filha também, eu não me lembro agora exatamente qual, mas ela também já me respondeu uma pergunta que eu fiz sobre tempo e distância, eles respondem em número de músicas. Então, o áudio está muito, muito mais, cada vez mais presente na vida dos brasileiros, principalmente jovens. Não só dos brasileiros, como eu mostrei para vocês, a ponto de a Organização Mundial de Saúde escreveu lá um alerta no website deles, muito recentemente, agora em fevereiro, indicando que mais de 2,5 bilhões de pessoas com idade entre 12 e 35 anos correm o risco de perda auditiva devido à exposição prolongada e excessiva à música alta e outros sons recreativos. Por um lado, o consumo de áudio é uma grande oportunidade para nós todos, né? Entre podcasts e outras oportunidades, mas por outro também há de se observar aqui que o consumo também de áudio num volume muito elevado pode trazer dano para a saúde das pessoas, mas isso aqui é muito mais, na verdade, a minha leitura sobre o ângulo de visão sobre esse ponto aqui é o ângulo de visão de que a própria Organização Mundial da Saúde compreende que existe um aumento, um incremento no consumo de áudio, seja através de músicas ou seja através de podcasts, tá? Eu quero falar com vocês também de outro assunto muito importante, que é a acessibilidade digital. E aí, por último, eu fecho mostrando como é que o áudio está sendo utilizado de forma, né, a provocar mais engajamento e audiência. Mas tudo está dentro de um contexto, né? 13%, dados do IBGE, bem recentes, mostram que 13% da nossa população, aproximadamente aí, 13% da população, tem mais do que 60 anos. Então, essas pessoas já têm, por definição, alguma dificuldade de visão, né? Não são cegas, né? Elas não têm uma dificuldade severa, eles não têm um impedimento de visão, mas elas já têm alguma dificuldade de visão. Dados também do IBGE mostram o seguinte, que a vista cansada atinge 90% da população acima de 45 anos. Ah, João, mas isso daqui está fácil, porque esse 90% usa óculos, né? Não é bem assim, essa pesquisa é assustadora, porque essa pesquisa mostra o seguinte, que 34% dessas pessoas que sofrem de baixa visão não vão ao oculista. Elas não vão ao oculista, elas simplesmente passam no lugar, experimentam o óculos, fala esse daqui, e leva com o óculos. Então, não é tão simples quanto usar um óculos e a questão está resolvida. E a gente ainda tem também 10 milhões de analfabetos hoje no Brasil. Agora, some-se isso tudo, né? O que eu quero dizer com esse contexto aqui da acessibilidade digital? Com certeza vocês aqui têm algum parente, algum conhecido na faixa de 60, 70 anos e até mais, né? E qual a relação dessas pessoas com os sites de conteúdo? Essas pessoas não estão usando mais o desktop, essas pessoas não estão usando mais o notebook. Aliás, como todo mundo, né? A gente vem se distanciando do uso do desktop, essas pessoas estão, na sua maioria, em casa, né? Já estão encerrando a sua vida de trabalho, elas estão voltando para casa, elas estão permanecendo mais tempo em casa, e elas estão usando o quê? Você vê alguém ligar, abrir um notebook, com 70 anos, abrir um notebook para poder usar? Eu não conheço ninguém, né? Essas pessoas vão usar o quê? As pessoas vão usar o celular, que é o que está perto, que é o que está à mão. Aí você junta o celular pequeno, a pessoa com alguma dificuldade de visão, no celular pequeno, com uma fonte que muitas vezes não ajuda. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas entre 60, 70, 80 anos com uma dificuldade de consumir realmente o conteúdo do seu site, tá? Então, o áudio também é uma oportunidade de alcançar essas pessoas com dificuldade, com algum nível de dificuldade de visão. Sem falar nas pessoas que de fato têm baixa visão, aí sim, por questões muito mais sérias, né? Que tem assim um defeito na visão, que tem uma dificuldade mais séria de visão, né? Então, todas essas pessoas também são beneficiadas com o uso das tecnologias de acessibilidade digital. E falando de acessibilidade digital ainda mais um pouco, a Big Data Corp fez uma pesquisa agora, em julho de 2022, que mostrou o seguinte: menos de 1% dos nossos sites estão prontos para receber quem tem dificuldade de visão, né? Os nossos sites, eles vêm se tornando cada vez mais complexos, cada vez com mais funcionalidade,
o que só, na verdade, dificulta mais ainda para as pessoas que têm, sim, uma dificuldade mais séria de visão, de compreender aquele conteúdo. Então, eu quero contar tudo isso, né, e falando aqui da questão da acessibilidade também, para a gente enxergar as oportunidades aqui de chegar nesse público, que é o público que tem uma dificuldade, seja uma dificuldade leve ou seja uma dificuldade mais séria de visão, e também de alcançar o público que cada vez vem consumindo mais áudio, né? A gente já tem aqui relato de clientes que buscam um dos nossos produtos e falam, olha, já tem leitor pedindo, né? Porque o leitor ele começa a encontrar num site, ele começa a encontrar no outro, e aí ele já chega no terceiro site que não tem uma funcionalidade de oferta de conteúdo em áudio. Então, em alguns sites a gente já está vendo o leitor pedindo, falando, olha, por que vocês não têm isso disponível? Poderia ter e tal, para nós é uma facilidade. Enfim, a gente já começou a ver esse tipo de movimentação. Principalmente esse ano, gente, esse ano isso aumentou demais. Bom, vamos falar dos formatos? Vamos falar agora de vida real. Onde é que isso tudo, como é que isso tudo se traduz, né? Como é que todo esse contexto, como é que a gente consegue materializar essa oportunidade diante de todos esses contextos? Bom, eu queria começar com o formato mais simples de todos, tá? Então, vocês já viram por aí bastante, já tem um número crescente de publishers, seja de notícia, de conteúdo, utilizando um player como esse nas suas páginas, tá? Esse player é bem simples, ele tem um botão de play, a pessoa vai dar o play ali, vai ouvir todo aquele conteúdo, né, através do áudio. Pô, mas e aí, qual a vantagem de se colocar isso? Por que a gente vai colocar isso? Bom, primeiro para alcançar todo aquele público que eu acabei de descrever aqui na nossa conversa. Mas não só isso, gente. Os nossos números aqui já mostram, em clientes que utilizam esse tipo de produto, de que entre 5 a 10% da audiência escolhe ouvir o conteúdo. Não necessariamente ele tem uma baixa visão, ou não necessariamente... Aliás, o que a gente também vem notado é que quanto mais longos os textos, maior a chance do leitor acabar ouvindo. Aquela coisa do eu não tenho tempo, né? Eu preciso fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, a gente já viu que 5 a 10% depende ali um pouco do volume, depende um pouco do conteúdo, depende de vários fatores, mas a gente viu que no mínimo 5, 10, a gente já viu clientes com 15, tem um cliente que 20% da audiência escolhe o player, escolhe ouvir. Por quê? Porque os conteúdos são muito grandes. Então, conteúdo muito grande, a tendência maior de utilização do áudio. Realmente, o leitor ele não quer usar, ele prefere ouvir para poder fazer outra coisa enquanto está ouvindo. Outra métrica também muito importante, desses ouvintes que estão ali, que escolheram ouvir, 30% ouve o conteúdo até o fim. Então, ele começou a ouvir, ele escuta até o fim. Ele está lá, foi fazer outra coisa, ou está continuando a navegar, né? Pode abrir outra janela, continuar a navegar, e ele está ouvindo aquele conteúdo. Então, a gente já viu que 30% ouve o conteúdo até o fim. Então, essa é uma forma, esse formato aqui, né, que é o formato mais simples e direto, é um formato que vai ajudar no engajamento do leitor, então o leitor vai se tornar muito mais engajado com o teu site. É um formato que vai aumentar o tempo de permanência, porque ele não vai, né, navegar para a próxima, para a próxima, para a próxima, porque ele vai clicar e a tendência é que se ele começou a ouvir, ele vai ouvir, 30% vai ouvir até o final. É uma forma de você levar acessibilidade, eu já vou mostrar mais detalhes disso, inclusive com depoimento. É uma forma de você levar acessibilidade, né? Então, aí tem até uma função social aí do seu projeto, né? Cumpre uma missão social oferecendo acessibilidade. E, além disso, você diminui a sua taxa de rejeição lá, o bounce rate. Porque o que é o bounce rate, né? A taxa de rejeição é aquela taxa de quando o usuário, o seu leitor, ele entra no teu site, ele não fez mais nada, e ele saiu. Ele, de repente, até ele consumiu aquele conteúdo, mas ele saiu, né? Ele foi embora.
E isso é o considerado o bounce rate, isso é considerado que ele entrou e não clicou em nada, não teve ação nenhuma, não leu a próxima matéria, não fez nada. Então, ao ter uma funcionalidade como essa, o que a gente observa é que existe uma tendência, como eu mostrei, de 5 a 10% das pessoas a ouvir o áudio. Então, isso aumenta o engajamento e vai diminuir a sua taxa de rejeição, vai diminuir a sua bounce rate, tá? Com isso, gente, esse conjunto de métricas aqui, de forma indireta, vai ajudar o seu SEO, vai ajudar o seu posicionamento, porque a gente sabe que os conteúdos, quando eles recebem quando o Google percebe que existe um maior engajamento do leitor em relação ao seu conteúdo, isso é uma, né, dos fatores de ranqueamento do Google. Claro que existem outros, pelo menos 200 fatores de ranqueamento, eu não estou exagerando, mas esse aqui é um dos fatores, que é o engajamento do leitor com o seu conteúdo. Bom, mas dá para fazer mais algumas coisas interessantes com o áudio. O áudio ele consegue ir além, né? Além do engajamento, ele consegue ir além da acessibilidade. Existem alguns veículos que estão usando o áudio como oportunidade de lead, para capturar lead. Seja lead, digamos que você tem uma startup, ou que você está vendendo algum produto ou serviço, então você pode utilizar isso daqui como uma forma de captura de lead, propriamente dito, né? Então, cadastre-se e receba uma nossa oferta, a nossa equipe de vendas vai entrar em contato com você. Ou você pode utilizar isso daqui como uma forma de aumentar o número de inscritos na sua newsletter. Então, quando a pessoa dá um play aqui, a gente pode oferecer para ela, olha, cadastre-se e receba novos conteúdos. Cadastre-se na nossa newsletter. Então, isso daqui é possível fazer integrado ao áudio. Então, a pessoa já está olhando, percebe que o campo de visão do seu leitor está aqui no play que ela acabou de dar. Então, o que acontece? Imediatamente abre-se essa caixa aqui, quando eu aperto play, né, o leitor vai começar a fazer a leitura do texto, e abre-se essa caixa para, se a pessoa quiser, né, tiver interessada, ela já se inscreve ali mesmo. Tá? Ali, eu estou vendo uma pergunta aqui do Alexandre, eu vou guardar a sua pergunta, daqui a pouquinho eu respondo, tá, Alexandre? Estou vendo aqui uma pergunta do Alexandre de Foz do Iguaçu. Então, é uma maneira de você construir aqui também a sua newsletter, construir relacionamento, né, com o seu leitor. E, claro, ao a pessoa inscrever aqui, né, inscrever-se, clica ali no OK, o sistema entende que ela já se inscreveu e para de perguntar. Tem até alguns clientes que perguntam, João, posso tornar isso obrigatório? Pode, a gente não recomenda, mas pode. A pessoa precisa colocar o e-mail para ouvir. É possível, tá? Mas a gente não orienta dessa forma, não. Deixa como uma coisa opcional. A pessoa deve se inscrever para receber os conteúdos da newsletter por intenção dela, né? É o meu pensamento. Além disso, tem uma coisa muito interessante também que a gente viu utilização. Aqui no Brasil, ninguém ainda, mas eu achei isso aqui muito interessante, que é o seguinte, olha só. Tem hoje já veículo que tem assinante, né, que tem lá uma parcela de assinantes, vende assinatura online, seja de impresso ou assinatura a determinados conteúdos que você precisa ser assinante, em que ao clicar, por exemplo, para ouvir, o site apresenta uma mensagem como essa, fala, olha, assine e tenha acesso ao nosso conteúdo em áudio, ou seja, o veículo ele disponibiliza o conteúdo em áudio apenas para os seus assinantes. Então ele coloca lá, está lá o player de áudio, está lá o play, mas na hora que o visitante na hora que o visitante clica para ouvir, aparece essa mensagenzinha aqui em azul. Assine e tenha acesso ao nosso conteúdo de áudio. E aí, inclusive, isso daqui, obviamente, eu vou chamar aqui de banner, tá? Apesar de não é tecnicamente um banner, mas esse aviso aqui, esse alerta, esse alert, esse banner, ao clicar nele, eu vou ser direcionado diretamente para a página de assine. Inclusive, nesse veículo daqui, ele tem lá entre as ofertas dizendo, né, assine, está lá o pacote tal, pacote master, pacote super, e aí está lá no pacote tal, nosso conteúdo em áudio, né? Então, tem isso daqui. A utilização como uma forma de benefício que você leva exclusivamente para o seu assinante.
Tem também um exemplo muito interessante que alguns veículos já estão utilizando como forma de receita. Como que funciona isso? Hoje, infelizmente, não existe ainda programática em áudio, né? Ainda não está disponível, não existe ainda uma rede de programática no Brasil em áudio, porque senão seria uma coisa muito interessante, né? A gente está muito atento a isso, assim que aparecer, com certeza, essa oferta vai estar integrada ao nosso produto, mas hoje não existe, então a gente não consegue de forma automática colocar áudio aqui. Mas alguns veículos que utilizam, a ferramenta permite, utilizar publicidade em áudio. Então, você lá, veículo, pode negociar com o seu cliente, negociar com o seu patrocinador, para que exista uma mensagem do patrocinador antes do áudio. Então, ele pode, por exemplo, o player ele pode começar fazendo a narração de uma publicidade e depois ele começa a narrar, ou seja, como se fosse um pre-roll mesmo, né? A gente já conhece esse formato que é bastante utilizado nos vídeos, né? Quando você tem um conteúdo em vídeo. Aqui você vai ter um conteúdo em áudio para expor para o seu visitante. E ao clicar, você pode, por exemplo, tocar a publicidade dele. Então, dá para fazer uma mensagem específica do tipo, olha, isso aqui é um conteúdo patrocinado por XYZ, como é feito, inclusive, comumente é feito no áudio, ou então dá para colocar uma vinheta mesmo. Então, dá para o teu site inteiro, né? 5, 10% da sua audiência vai clicar no play, vai ouvir, e ao ouvir, ele vai primeiro ouvir a vinheta do seu anunciante. Isso aqui é muito útil, inclusive, tem alguns veículos que tem rádio dentro do grupo, então é uma forma até de você oferecer uma extensão daquela negociação que foi feita na rádio. Então, você consegue estar lá na rádio e, se a publicidade está lá na rádio, você consegue negociar e trazer a extensão dessa publicidade para o teu site e oferecer isso daqui, tá? Então, é uma forma de você também ter receita a partir do áudio. Então, tem cliente que já está utilizando isso daqui como forma de receita. Outra coisa também, outra utilização muito interessante que a gente tem visto aqui em alguns clientes. O cliente usa para promover a própria assinatura. Então, já que isso aqui é um pre-roll, né? Se você não tem nenhum anunciante, ele tem a funcionalidade de pre-roll. Se você não tem nenhum anunciante, por que você não colocar vou chamar aqui de calhau, né, para utilizar a linguagem aqui, jargão do nosso meio. Por que não colocar um calhau? Então, tem alguns clientes, tem vários clientes, aliás, isso daqui é bastante utilizado, tem alguns clientes que falam que ao dar o play, por exemplo, eu sou um leitor, eu vou dar o play aqui para ouvir, só que antes de eu ouvir, eu vou ouvir a seguinte mensagem: conheça o nosso novo canal do YouTube. Ou ainda, conheça o nosso novo podcast que nós lançamos, né? Que está no Spotify. Procure pela gente no Spotify. O nosso novo podcast chama-se Tal, né? Inscreva-se para ouvir nosso novo podcast. Eu já sou um usuário interessado em áudio. Então, é uma ótima oportunidade de você aumentar, por exemplo, a sua base do seu podcast que você lançou no Spotify. Além disso, tem cliente utilizando para assinatura. Então, tem cliente utilizando para assinatura do tipo, assine a nossa revista ou assine o nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo é o melhor, porque o nosso conteúdo é livre, porque o nosso conteúdo é o mais interessante, enfim, uma mensagem que para reforçar a linha de comunicação, né, da sua assinatura. E tem cliente que fez um negócio muito legal, que teve cliente que colocou um cupom dentro da ferramenta. Então, quando eu dou o play, eu, leitor, tá? Cheguei, olhei o conteúdo, olha que legal, tem um player aqui. Vou escolher ouvir esse conteúdo. Cliquei no play. E aí eu escuto a seguinte mensagem: você acabou de ganhar X% de desconto na nossa assinatura. Utilize o cupom ABC5 para assinar agora com 5%. E aí a gente consegue olhar lá no e-commerce, vamos chamar assim, né? A utilização dos cupons que foram distribuídos no formato de áudio. Então, é uma forma, inclusive, de você comprovar, de você verificar que as pessoas estão ouviram o cupom de desconto de assinatura, e olha aí o áudio gerando assinatura
para para nossos clientes aqui, tá? Para você. Tem um formato muito interessante que a gente começou a testar também, um formato muito curioso, que é o seguinte. Tá, eu coloquei lá, eu tenho um podcast e eu vou lançar esse podcast dentro do Spotify. Tá bom, é um podcast com gravações, né? Gravações, normalmente podcast no Spotify você não vai utilizar nenhum tipo de voz, pelo menos, vamos dizer assim, ainda não, acho que a gente está por pouco, né? De ter podcasts de sucesso com vozes geradas, né? Com áudios gerados. Normalmente o que a gente tem visto aí são podcasts ainda feitos por humanos, que é o que fazem sucesso. É bem lógico isso. Mas o que a gente consegue fazer? A gente tem olhado para uns formatos muito interessantes agora. Aqui estou mostrando para vocês pesquisa, tá? Para onde é que a gente está olhando o consumo de áudio. Então, a gente vem testando um formato que é um formato que permite a instalação de um podcast, entre aspas, dentro do site do cliente. Então, você imagina isso daqui dentro das páginas, na coluna lateral ou não, numa home, que permite ao seu usuário ouvir as últimas matérias, uma depois da outra. Então, se ele está, por exemplo, num carro, que ele vai passar lá 40 minutos dentro do carro, que para a gente que vive aqui em São Paulo é, é pouco, ele pode ouvir todas as suas últimas matérias, uma depois da outra, com esse formato aqui, que é um formato de podcast. Então, ele pode começar clicando aqui e vai ouvindo as matérias uma a uma, ou que ele escolher, ele vai rolando e vai ouvir, né? Todas elas aqui marcadas, todas elas com a transcrição feita. Então, ele dali mesmo, ele pode ouvir a primeira, simplesmente deixar o celular de lado e ouvir tudo, através do fone de ouvido ou através do áudio do carro. O sistema vai lendo uma por uma, próxima, e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. Então, faz com que a pessoa passe bastante tempo engajado no seu conteúdo, ouvindo todas as matérias que você escreveu naquele dia. Por exemplo, se há um consumidor seu, né, que gosta da tua marca, que gosta do seu conteúdo, essa é uma forma de você oferecer para ele. A gente, aliás, tem discutido aqui internamente se isso daqui, por si só, não seria até um aplicativo. Já imaginou, por exemplo, digamos, aí você tem uma revista, ou um hard news, o pessoal da Folha de Pernambuco, até é cliente aqui, está até aqui presente, vou usar eles como exemplo. Isso aqui poderia, e eles têm assinantes, têm assinatura. Isso daqui poderia ser um aplicativo para assinantes. Imagina que só o assinante, pode, por exemplo, baixar e utilizar, faz seu login, autenticação e etc. Aliás, essa ideia eu nunca discuti com eles, tá? Estou trazendo aqui para vocês. Então, o assinante faz a autenticação e ele consegue ouvir todas as matérias. Ah, João, mas tem um site, tem um site lá que está aberto e tudo, como é, inclusive a realidade da maioria. Mas ter isso num conteúdo em áudio, que ele possa ouvir enquanto está fazendo outras coisas, é essa vantagem, a comodidade, a conveniência, é essa vantagem que você vai dar para o seu assinante. A gente, nos nossos estudos aqui, a gente está avaliando se isso daqui, por si só, não deveria ser um aplicativo, né? Então, é possível já se construir isso daqui, já tem tecnologia para isso, a gente anda pesquisando esse formato, que é um formato de transformar o seu site, né, em um podcast, enfim, que permita aí, ou o seu assinante ou não, mas essa é uma forma que a gente enxerga que é uma vantagem legal para entregar para o assinante. Aí eu vou colocar aqui algumas frases, tá? De algumas referências aqui que a gente tem, que a gente sempre mostra, que eu acho bem legais. Eu vou falar dessas frases, aí eu vou para as perguntas que já estão ali no chat. Se alguém quiser ir colocando mais perguntas ali no chat, por favor, pode ir colocando, eu vou mostrar só essas frases agora, e aí eu já entro nas perguntas. Bom, The Washington Post é, por exemplo, um dos projetos que utilizam áudio em todas as suas matérias, né, dentro do formato, até o formato mais simples eles utilizam. E aí a Emily Shaw, que é a diretora de site, de produto, ela disse o seguinte: conduzimos pesquisas de usuários e descobrimos que eles querem se manter informados, mas estão ocupados. Olha aí o que a gente, né, comentou, que eu comentei aqui um pouquinho antes. Então, apreciam a opção de se atualizarem sobre as últimas novidades enquanto cozinham ou fazem o jantar, né? Estão cumprindo alguma tarefa ou estão se exercitando. Então,
depoimento aqui do Washington Post. Aqui também depoimento do Tom, que ele é editor do The Economist, também utiliza solução em áudio para seus ouvintes, seus leitores, né? A ideia é apenas deixar para o leitor decidir como ele quer consumir o conteúdo, a forma mais conveniente de consumir o conteúdo, e deixar que ele escolha. E a gente vê que, em muitas situações, é o áudio que ele escolhe. E ele também disse: nossas evidências sugerem que a edição de áudio é uma ferramenta de retenção muito eficaz, que depois que a pessoa começa a utilizar e começa a confiar, ele não vai cancelar a assinatura. Dito aqui pelo The Economist. The Irish Times é muito interessante porque é o pessoal que cobra, ou seja, só assinante pode consumir conteúdo em áudio. Então ele diz o seguinte, aqui é o Paddy, ele diz o seguinte: agora temos inteligência artificial em quase todos os nossos artigos e decidimos fazer isso um benefício para assinantes. Quando um usuário clica no ícone para ouvir, ele é solicitado a fazer o login para se inscrever, né, para assinar, na verdade, to subscribe, né? Disse esse editor. Vemos isso como uma parte importante da nossa oferta de áudio de uma forma mais holística, né? Então, essa é a visão aqui de quem está oferecendo áudio como uma forma de benefício para o assinante. E aí esse aqui foi um negócio muito legal, porque aqui a gente recebe contato e tudo, e aí eu recebi um e-mail de um Pedro, querendo informações e tal, né? E aí eu falei: Pedro, tudo bem e tal, meu nome é João, como é que eu posso ajudar e tal no seu projeto? E ele me respondeu: olha, João, na verdade, eu sou deficiente visual. E eu encontrei esse programa de vocês em um jornal digital e achei sensacional. Entrei em contato, pois gostaria de utilizar esse programa para leitura de outros textos. Então, esse depoimento é muito legal, porque também mostra que é também uma oportunidade, somada aos outros, é uma oportunidade aqui, na verdade, de se chegar no deficiente visual também, né? Cumprindo aqui uma missão social. Falando em missão social, eu preciso dizer que a gente construiu todo o nosso produto com a ajuda do pessoal do Instituto de Cegos, que é uma instituição que existe lá na Bahia. Eu sou baiano, há 20 anos em São Paulo, mas eu sou baiano. Então, a gente resolveu, junto com o pessoal lá da Bahia, que é um Instituto de Cegos, é um instituto sem fins lucrativos, que atende de forma gratuita deficientes visuais que estão buscando tanto o lado da saúde e medicina, quanto o lado da readaptação, educação à vida, né? A voltar a viver, a conseguir conviver com a dificuldade. Dito isso, eu queria abrir para dúvidas, mas aí eu queria começar respondendo aqui as dúvidas que estão no chat, que eu achei super pertinentes. Se alguém quiser digitar aqui, ou se quiser falar também as dúvidas, por favor, tá? Vamos lá. Boa tarde, aqui é Alexandre Palmar. Em relação ao player de texto, você recomenda algum plugin específico para o WordPress? Necessita algum dado e estrutura específica para isso? Joia, então vamos lá. Tem plugins de WordPress de uma forma mais expressa, de uma forma mais automática, né? Você vai conseguir, existem alguns, mas se você está buscando alguma coisa um pouco mais de alta qualidade, por um volume maior de conteúdo, aí eu recomendo que utilize uma empresa que tenha o foco, que tenha essa especialização. Porque os Express, o que você vai encontrar em termos de WordPress plugin, é aquela coisa: se você vai encontrar um negócio gratuito, você vai receber um serviço equivalente a isso, né? Então, a qualidade não vai ser uma qualidade, vamos dizer assim, superior, e provavelmente talvez não saia exatamente do jeito que você gostaria, mas existe sim um caminho desse. Não é o caminho que eu recomendo, não, até porque já deixei claro aqui, né, deixando bem claro para todos, a minha empresa tem uma solução desse tipo. Então, o que eu recomendo é que você procure uma solução realmente bacana, né, uma solução legal, de acordo com o tamanho do seu projeto. A aplicação desse recurso implica em atraso das métricas de Web Vitals, como FCP e LCP? Pergunta sensacional. Eu tinha separado essa pergunta para responder.
é preciso um super cuidado na hora de se desenvolver isso, de se desenvolver e de se customizar esse tipo de player. Porque ele tem que ter a inteligência de só requisitar o áudio, só utilizar o áudio na hora que a pessoa de fato tem a intenção de ouvir. Porque senão se não tiver muitos desses cuidados, vai sim afetar as suas métricas. Então é preciso contratar uma empresa que tenha know-how disso, que compreenda tanto de áudio como de FCP e LCP e todas as outras métricas, né, ali relativas. Porque sim, se não tiver uma implementação muito bem feita, vai sim comprometer as suas métricas, ao invés de ajudar, como eu disse aqui, que é uma possibilidade, né, porque aumenta o engajamento, aumenta o tempo de permanência, vai, na verdade, te atrapalhar, tá? Então, a aplicação desse recurso precisa ser feita de uma forma com know-how para isso, tá? Marcos Santos, o Ed já oferece esse recurso para ler na notícia no navegador. Basta pressionar Ctrl Shift U. Verdade, verdade, Marcos, oferece sim. Veja, eu acho que nem 1% das pessoas utiliza, tá? Mas é verdade, ele oferece. Eu acho que, assim, eu não sei, não me lembro de métricas de cabeça, mas pouquíssimas pessoas utilizam o Edge, né? Que já vem instalado no Windows, mas todo mundo gosta mesmo, é do Chrome. E o Edge não deixa nem claro onde é que existe onde é que está esse negócio, né? Você falou aí que tem uma sequência ali de comandos, né? Como veio de uma formação técnica, para mim até seria razoavelmente tranquilo clicar no Ctrl Shift U, mas eu não imagino, talvez, nem, enfim, uma parte muito pequena dos leitores vai fazer isso. Então, por isso que os grandes sites, como eu te mostrei alguns exemplos aqui, eles colocam isso de forma explícita na tela, né? E esse conteúdo em áudio, ele tem que estar disponível em todos os navegadores, né? Ele tem que estar disponível em Firefox, principalmente no Chrome, mas também em Firefox, no Edge, no Opera, em todos os navegadores, e também nos navegadores para celular, né? Tem que estar disponível para tudo. Aliás, provavelmente você deve ter visto que no teu site, Folha de Londrina, é isso? Não estou vendo aqui, desculpa, direito. Folha de Londrina. Provavelmente você viu que na Folha de Londrina, 85% dos visitantes devem utilizar celular, né, na hora de acessar. Então, é super importante. Estou vendo aqui que você usava um concorrente nosso, a Aldima, um excelente produto também, eles sabem também fazer direitinho esse tipo de serviço, sim. Vocês têm mais alguma dúvida aqui, gente? Mais alguma? Eu trouxe umas dúvidas aqui, eu passei para a Regina. Você quer colocar, Não, Regina? sim, então, uma pessoa que me escreveu também estava querendo saber essa história da qualidade da voz, se importa, pode escolher Legal. qualquer uma, se é melhor voz de homem ou de mulher, o que é a experiência disso? Boa. A qualidade de voz importa muito, muito mais até do que a gente imagina. A gente já viu que com a qualidade de voz ruim, isso vai afetar, assim, todas as métricas. A pessoa não gosta tanto de ouvir quando encontra aquela voz robótica. Existem sistemas e ofertas de serviços que utilizam uma voz super robóticas, e existem algumas que estão cada vez mais humanas. É um negócio realmente impressionante, cada vez mais humanas. E faz diferença, sim. Faz diferença onde? No volume de pessoas que vão clicar. Aqueles 5% que eu mostrei para vocês, até 20%, um dos fatores que vai influenciar entre os 5 e o 20 também é a qualidade da voz. A qualidade da voz tem sites que a gente parou, a gente tinha até um produto Ô, João, deixa eu só falar uma coisa para você. Eu quero até aproveitar que o João Bidu está aqui. Ô, João, você com seus horóscopos, é você que faz a leitura? Regina, desculpa. Deixa, é Aí tem você? a seguinte situação. No YouTube sou eu, mas nas rádios, como daria muito trabalho para eu gravar, mas isso é uma coisa que remonta há muito tempo, que a gente decidiu lá atrás, é uma locutora que faz, não sou eu. Até tem rádio que quer contratar o programa, fala, mas não é na voz de João Bidu, é outra locutora, não sei o quê. Apesar que a locutora é muito boa, tem uma voz muito agradável, mas sempre dá esse embate. Agora,
sem saber que o áudio está bombando aí do jeito que está, né? Eu estava pensando em usar o meu áudio do meu canal do YouTube, porque no YouTube é o seguinte, como o meu áudio semanal não dava grandes resultados, vamos fazer diário, diário vai ser uma beleza, não sei o quê. Não é uma beleza, não. Consigo lá 13, 14, 15 mil visualizações por dia, mas é só áudio. Aí dá menos trabalho, não tem negócio de gravar vídeo, aquela coisa toda, né? E agora a gente está querendo transformar isso daí num produto radiofônico também. O que o João Legal, acha? vou juntar tudo isso. A Aham. qualidade do áudio faz muita diferença, e, inclusive, existem alguns veículos que utilizam, sim, a gravação do repórter ou da pessoa que está fazendo o conteúdo ali, né? No caso do João Bidu. Eu Uhum. acho que quando você tem um volume de conteúdo talvez um pouco menor, né, a depender do volume de conteúdos e a depender da frequência de atualização, então, se aquela matéria, se aquele conteúdo passa por atualizações muitas vezes, por exemplo, aí se você tem um conteúdo que não passa por tanta atualização e você não tem um volume tão grande, é uma opção, sim, você fazer a gravação mesmo. Ele treina seus repórteres e faz a utilização de ferramentas que existem também, que Então, pode gravar a voz humana. Existem mas, pelo menos uns Ô, 2 João, sites que eu acontece o já vi seguinte, que é que utilizam. assim, o João Bidu, ele é hiper conhecido justamente pelos horóscopos, e a voz dele também é muito Pois é, o conhecida. caso dele é um caso muito específico, né? Que a voz dele faz diferença, né? Sim, a voz dele Então, faz no caso diferença. dele, com certeza, é super indicado que ele faça as gravações, né, pessoalmente, ou como ele escolheu aí, através de uma locutora. Aí eu vou já comentar uma coisa futurística, que nem futurística, enfim, tem disponível já, tá? Existem algoritmos de inteligência artificial de clone de voz. Então, é possível você fazer um clone da voz do João Bidu, tá? E, a partir do clone da voz do João Bidu, escrever o texto, entregar para o algoritmo, e o algoritmo vai gravar o áudio com a voz do João Bidu. Que É beleza, possível, hein? sim. É possível. E aí tem um lado belíssimo, que é o lado que você e eu pensamos, mas existe o outro lado disso, que são pessoas que podem utilizar, por exemplo, sua voz, para gravar Ah, o horóscopo e se apresentarem como, olha, está aqui os áudios do João Bidu, sem ser o João Bidu. Então, tá existe, lembrando? sim, algoritmo de clonagem de voz. Quanto mais humana a voz, mais receptividade você vai ter do leitor. Agora, não dá, por exemplo, para um veículo que produz 15, 20 matérias todos os dias, ou 100, 200, 300 matérias todos os dias, pensar em ter uma locução. Você imagina que ainda tem as regravações, mudou algum detalhe, mudou, sabe? Então, isso aí ficaria uma loucura de Mas operação. mesmo assim, em Para termos isso, de existe. métrica, são dois João aqui, o Bidu e o Cabral, mas mesmo em termos de métrica, 15 mil visualizações dia é bastante, não é, João? É um Cabral. número, Mas é um número bom, sim, para horóscopo, é um número bom, sim, Mas sem em dúvida termos nenhuma. de monetização, né, Regina? No final do mês não dá essa coisa, né? Então Não, sim, eu É sei verdade. tem que disso. ser um trabalho bem baratinho, porque senão não fecha a conta, né? É, Sim, sim. é verdade, é verdade. Agora o João falou aí, eu lembrei do TikTok, aquela vez que o Galvão Bueno na Copa fez lá, para você gravar com a voz do Galvão Bueno. E teve um monte de gente que fez sacanagem, né? Ele Pois falando é, a voz do besteira. Galvão Bueno foi uma que foi clonada, existe um É, aplicativo já disponível, você baixa da loja e você usa a voz do Galvão Bueno para qualquer é, texto que você quiser. exatamente. É um exemplo, porque ele tem o timbre de voz muito conhecido, né? Então, sim, a qualidade da voz, o áudio, quanto mais se aproxima da voz humana, é melhor, sim, você vai conseguir mais engajamento, e eu vou te dizer que, assim, tem se aproximado bastante, viu? Bastante. Tem alguns endines aí que realmente estão assustadoramente bons. Tem alguns endines que até, para mim, começou a ficar difícil a distinguir entre foi humano ou foi uma máquina. Tem alguns que realmente estão muito bons, não em larga escala, com certeza já vão estar em larga escala muito em breve. Aqui, João, ó, outra pergunta. Um Tem uma podcast pergunta aqui? também produz vlog, garante mais audiência? Eu não sei se eu entendi a pergunta, perdão. Quem é de arte que fez essa pergunta, por favor? Pode explicar a pergunta? Feliciano. Feliciano, por favor, se você puder falar.
Ele não pode falar. Não pode falar. Então, talvez explicar Se você melhor quiser ir digitando aqui, explicando, eu acho que o Demetrios tinha uma pergunta. Aí eu que tenho vi ele uma falar. pergunta aqui. Por favor, Talvez Demi. eu esteja com o usuário errado aí na sala, porque eu peguei o link do próprio Zoom do João. Não sei se está aparecendo o meu nome, João. Eu achei João Cabral levantando a mão, mas tudo bem. Eu também né? achei estranho, porque eu mandei o link para você Ele e mandou você o entrou com o link, e meu aí o nome. link tinha o ID dele, perdão, gente. Pode falar, Mas Demi. eu estou em trânsito, João. E aí eu queria falar um tema que eu não sei se você chegou a falar, que é a questão de CTAs editoriais diversos dentro do próprio áudio. Você chegou a dar esse exemplo ou não? Não, Por me lembra o exemplo, que é não. isso? Por exemplo, no caso da Carta Capital, a gente inseriu um spot antes do áudio, que é um convite para quem ouviu aquele áudio a assinar o conteúdo. Eu Chegou a mencionei falar aqui, isso? eu não falei o nome do santo aqui, mas eu falei o milagre. Eu citei esse exemplo, sim, que você... Podemos falar. Foi a Carta Tá, que a Capital. ideia foi uma E, condução e sua, né? Que você colocou lá o assine utilizando o cupom tal e ganhe XYZ de exatamente, desconto, né? Ou seja, exatamente. tinha um cupom embutido dentro do áudio, Mas né? isso é um exemplo, né? É. Exatamente. Isso é um exemplo. Eu acho que no caso da Carta Capital deu certo. Existem assinaturas que são vendidas todo mês em cima desse processo. Não posso entrar em detalhes aqui em relação ao volume, mas é um número importante. Então, todo mundo que ouve o áudio é impactado por um CTA exclusivo sobre aquele áudio, e dependendo de como o áudio é conduzido, você consegue mensurar esse resultado também. No caso, por exemplo, da carta, se vocês derem o play lá no áudio, vocês vão verificar que o spot ele convida a assinar com um desconto, acho que de R$10 ou R$15, se a pessoa digitar o cupom Escutei 15 no checkout de vendas. Então, isso é um exemplo de como isso pode ser utilizado para além do conteúdo, né? Ele pode ser utilizado para passar alguma mensagem. Até pensando em branded content também. Então, você pode ter um conteúdo de lote do próprio patrocinador, e que seria possível encaixar dentro do contexto do player de áudio. Então, acho que nesse sentido, ele tem muito mais possibilidades de uso do que simplesmente a transcrição do conteúdo, né, João? Sem dúvida nenhuma. Uma forma, um olhar sobre isso é o alcance, né, e o engajamento, que foi toda a primeira parte da nossa conversa aqui, né? O alcance, o engajamento, enfim, questões que todos nós, veículos, estamos buscando. Mas existem outras oportunidades aí, que são essas, né, de você gerar assinatura, de você gerar receita vendendo isso, né, para um patrocinador, de você conduzir, de você ter uma oportunidade de branding também na hora que você convida o seu leitor para poder se inscrever no seu canal do YouTube, para você potencializar outros canais seus. Você acabou de criar, por exemplo, um podcast no Spotify. Então, você pode colocar todos os plays do seu site para indicar para a pessoa, olha, entra lá no Spotify e acompanhe o nosso novo episódio do nosso podcast. Então, você consegue fazer isso, ou reservar o próprio consumo de áudio só para assinantes, com isso também você vai potencializar a sua busca por assinante. Então, sim, tem diversas outras newsletters que eu citei aqui também, né? Então, tem muitas oportunidades aqui de utilizar o áudio. Mas, de verdade, gente, eu vou dizer para vocês que 90% dos que utilizam da maneira mais simples, que foi a primeira parte da apresentação. São poucos que estão explorando todas as potencialidades que o áudio oferece, de retenção, de assinatura e de receita. Eu quero aqui fazer uma ressalva, isso não é bala de prata, né? Acho que não existe bala de prata, vocês todos aqui já com certeza já estão aqui há muitos anos e sabem que não existe, assim como eu, e a gente sabe que não existe bala de prata, né? Não é um novo iPad isso daqui, né? Eu me lembro na época que a gente lançou o iPad, falava, agora está tudo resolvido porque existe o iPad. Então, não é bala de prata, isso daqui é mais um fator de receita, de assinatura, de engajamento, a se somar com todas as suas ações que você está desenvolvendo com todos os seus projetos, né? Mas é uma forma muito interessante que vem se tornando cada vez mais parte das pessoas, né? Do dia a dia das pessoas, seja pela falta de tempo que todo mundo sente, seja pela a comodidade do fone de ouvido,
que as pessoas utilizam o tempo inteiro. Feliciano, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Um podcast também produz vlog, né? Ou garante mais audiência. Um podcast que também grave... Eu acho que entendi a pergunta aí, João. Então me ajuda. O podcast, na verdade, eu acho que a pergunta do nosso colega tem a ver com videocast, Tá. que é o conceito provavelmente do vlog aí, que é o V de vídeo, né? Tá, Não sei se é isso, mas isso aí. se for isto, eu diria o seguinte, assim, pelo que eu venho pesquisando do mercado, até de projetos que a gente está tentando colocar aqui, mas aí é uma experiência de publisher e não uma experiência de um profissional da área como você, João, mas a percepção que eu tenho é que o videocast ele tá ocupando o espaço do podcast tradicional, né? O podcast tradicional, muitos podcasts começaram só em áudio, hoje começam a transmissão em vídeo também. Em vídeo também, né? Em vídeo também, porque sem você meio dúvida. que amplia as possibilidades de plataformas. O próprio Spotify, por exemplo, agora, no segundo semestre de 2022, implantou a possibilidade de podcasts com vídeo. E a Carta Capital fez, inclusive, um teste. A gente subiu uma série lá de 4 episódios de um podcast especial que fizemos. E esse podcast ele subiu em vídeo. Então, é mais um exemplo de que plataformas que eram tradicionalmente voltadas a áudio começam a olhar para o vídeo como uma solução eficiente também para entrega de conteúdo, né? Sem dúvida. Inclusive as lives, né, são uma grande oportunidade, né? As lives aí têm se mostrado faz tempo já, né? A gente tem convivido com as lives são uma grande oportunidade. As plataformas, inclusive, elas potencializam as lives, né? Toda vez que você vai fazer uma live, ela te promove, né? Porque a plataforma, exatamente. eu acho também uma coisa que a considerar aí, eu falando para os publishers em geral, é que às vezes a gente fica meio, entre aspas, obcecado por fazer um podcast perfeito, e isso não é necessariamente um pré-requisito. Então, tem muitos players, em geral, que fazem exatamente isso que o João descreveu, que é você transformar um áudio de uma live em eventual programa de podcast. E se isso for recorrente, faz mais sentido ainda, né? Então, não tem o menor problema você gravar um podcast ao vivo e colocá-lo em outro formato como só áudio e disponibilizá-lo em vídeo dentro de um canal no YouTube ou alguma coisa parecida. É Legal, isso. obrigado, É minha opinião só apenas, perdão. Legal, obrigado, Demi. Ô, João, a gente chegou ao fim, já deu nossa 1 hora, até passou. Legal. Então, infelizmente. O papo Então, estava bom. alguém escreveu já foi. Então, o João deixou o contato dele aqui, quem quiser conversar mais, anota o 99199, enfim, e pode conversar com ele, tirar dúvidas, etc. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e dizer que para nós é um prazer tê-lo aqui, viu, João Cabral? E até uma próxima vez. Eu que agradeço, Regina, obrigado a todos na ANER e obrigado a todo mundo aí que parou um pouquinho do meio da tarde para vir aqui assistir. Muito obrigado. Tá ok. Então, muito obrigada a todos e um grande abraço. Valeu,